Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos dar a introdução à semana 3, né, do PET 1, primeiro ano de 2021. Então, lá no PET, nós estamos falando de alguns assuntos. Primeiro fala de plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é composto pelo eixo X, que é o eixo da horizontal, e o eixo Y, que é o eixo da vertical. Esse eixo X também pode ser chamado de eixo das abscissas, e esse eixo das ordenadas. Então, quando você faz o plano cartesiano, então aqui é a origem dos eixos, né? Então você faz o eixo X, o eixo Y, ele divide esse plano cartesiano em 4 quadrantes. Sempre no sentido anti-horário, esse é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro, esse é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante, e por último, esse é o quarto quadrante. Ok? Dividido em 4 quadrantes. E cada quadrante, se eu for localizar qualquer ponto em qualquer um desse quadrante, ele é composto por 2 valores. Um valor correspondente a X e o outro valor correspondente a Y. Então, pessoal, por exemplo, se eu quiser localizar o ponto A, ele é 2,3. Então, esse ponto A, sempre o primeiro valor, isso de todos os pontos, é o valor de X. E esse valor é o valor de Y. Então, o primeiro ponto é 2,3. Quer dizer o quê? Quer dizer que o 2 é o X e o 3 é o Y. É como se tivesse uma rua cortando o número 2 do X. Essa linha aqui é uma rua. E o Y é outra rua, só que agora está cortando no Y, 3. O encontro da rua 2 nesta ordem, por que nesta ordem? Primeiro o X, depois o Y. E daqui 3 é o ponto A. Se fosse 3 e 2, não seria a mesma coisa. Aí seria 3 do X e 2 do Y, seria aqui, tá bom? Só para tirar a dúvida. Agora, vamos para o segundo ponto. Menos 2, então vou procurar o X igual a menos 2 está aqui, ó. E o Y vai ser 1,5. É onde que está 1,5? 1,5 está exatamente entre 1 e 2, ó. Está mais ou menos aqui, ó. Então, o ponto que eu estou procurando, ó, está mais ou menos aqui, ó. Menos 2 e 1,5. 1,5 está aqui, ó. Beleza, pessoal? Agora, menos 3 e 1. Então, vou procurar. Esqueci de colocar o ponto aqui, ó. Ponto B. Menos 3 do X e 1 do Y. Então, menos 3 do X e 1 do Y. Está aqui em cima, ó. Então, o ponto C é esse ponto aqui. Sempre o ponto com a letra maiúscula, tá, pessoal? Agora o ponto D. Muita gente confunde quando tem esse zero aqui, ó. Mas não tem que ter confusão. O X, o X aqui não é o 2 e o Y aqui é o 0. Então você vai olhar onde não é 0. Então, no caso, é o 2. Então é só procurar o X igual a 2. X igual a 2 está aqui. Como o Y é 0, quer dizer que não vai andar nem um pouquinho. A rua do 0 está aqui, olha. As ruas do 0 são essas e essas. Como o X é 2, então vai ser em cima do 2. Esse é o ponto D. Já o ponto E é 0 e menos 3. Agora, aqui o Y vale menos 3. Então, vou procurar o Y igual a menos 3 lá. E vou colocar em cima. Este é o ponto E. E o ponto F, 0 e 0. Ou seja, não caminhou em nenhum dos dois. Então, é o centro aqui da circunferência. É onde começa a circunferência. Este é o ponto F. Então, isso que é plano cartesiano. O plano cartesiano é importante para várias coisas. Localizar pontos. Vocês vão estudar várias matérias que vão depender de plano cartesiano. Quando a gente vai fazer um gráfico, depende de plano cartesiano. Agora, funções. Corresponde a uma associação dos elementos de 2 conjuntos. Exemplo, y é igual a 60x. Então, gente,
Toda vez que eu faço um plano cartesiano, eu estou falando de duas variáveis, x e y. Então, quando eu faço uma reta nesse plano cartesiano, eu estou falando de função. A função pode ser do primeiro grau, do segundo grau, pode ser função exponencial, pode ser função logarítmica e tem outras funções ainda. Função seno, função cosseno, função tangente, cossecante, secante e muitas outras. Mas a gente vai estudar do primeiro e do segundo grau. Primeiro grau, ela tem essa característica. F de x, ou pode ser aqui y, igual a x mais b. Lembrando que sempre o valor de A vai ser o coeficiente angular. Por exemplo, em vez de ser esse valor aqui, podia vir um 2 aqui. Então, qual que seria o coeficiente angular? O 2. Aqui poderia ser menos 3, por exemplo. Qual que seria o coeficiente linear? Seria o menos 3. Então, o angular é o que acompanha o x. Nesse caso, a variável é x. O coeficiente angular é 2. E o termo independente ou coeficiente linear é o menos 3. Tem que colocar o sinal acompanhando. O gráfico desse tipo de função é sempre uma reta. Uma reta. Retinha. Tá? Sempre. Função do segundo grau. Ela tem essa característica. F de x ou y, por exemplo, y igual a x ao quadrado menos 3x menos 2, por exemplo, igual a zero. Não, já não é igual a zero. Só isso aqui. Então, ela tem essa característica. Ela pode não ter nem esse termo, nem esse termo. Ela tem que ter esse termo obrigatório, que é o termo que está ao quadrado. Porque se não tiver ao quadrado, ela pode ser uma função do primeiro grau, né? Então, vamos falar algumas características dessa função do segundo grau. Zeros da função. Eu já expliquei na aula anterior, me parece, não sei se é nessa turma, que o zero da função, basta pegar a função e igualar a zero. Aí você vai achar o delta, vai achar x uma linha, x duas linhas. Isso que é o zero da função. É zero ou raiz, que é a mesma coisa, tá? Zeros ou raízes de uma função. Então, agora vértice. O vértice, gente, toda parábola, ela faz uma curva. Ela ou é uma curva para cima, ou ela é uma curva para baixo. Por exemplo, ela pode ser uma curva assim e pode ser uma curva assim. Então, se ela for uma curva assim, aqui é o vértice, ó, é onde faz a curvinha. Ela onde, ó, aqui ela está descendo, aqui ela começou a subir. Onde ela muda de sentido. E aqui parece que está no pico da montanha. Então, também é onde faz a curva. Isso que é o vértice. E como que calcula o vértice? O vértice é calculado pelo x-vértice e pelo y-vértice, que é uma fórmulazinha, ó. Menos b sobre 2a, a fórmula do x-vértice, e o y-vértice é menos delta sobre 4a. Se você fez a raiz, você achou o delta, aí você joga na fórmula. E o vértice é composto pelo x-vértice e o y-vértice. Quando a é maior que zero, ou seja, quando esse valor aqui é positivo, esse a aqui é positivo, a parábola tem esse sentido. Quando a é negativo ou menor que zero, a parábola, quando aqui for negativo, a parábola vai ter esse formato, para baixo. Para cima ou para baixo. Isso é quando A é maior que zero e quando A é menor que zero. Quando delta é maior que zero, quando a gente vai calcular o delta da raiz, vou dar um exemplo aqui, ó. É x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. É uma equação do segundo grau, que foi tirada de uma função. Supondo que a função era y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Aí eu quero primeiro achar o zero da função. Então eu vou descobrir o valor de A, de B e de C. O A é 1, porque é 1x. O B é menos 4 e o C é 3. Aí eu vou calcular. Ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a
b ao quadrado menos 4 ao quadrado, vou colocar o parêntese, menos 4 vezes 1 vezes 3. Delta igual 16 menos 12. Delta igual a 4. Aí, quando eu quero achar o zero da função, eu continuo a conta. Quando esse delta é positivo, quer dizer que eu vou ter duas raízes. Duas raízes, ó. Delta maior que zero, corto em dois lugares. Ou seja, duas raízes. Se eu fizer o gráfico, eu vou cortar em dois lugares. Agora, vou fazer então a outra parte. X é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. X é igual a menos 4, vai ficar 4, mais 4. Mais ou menos, raiz de 4 é 2. 2 vezes 1, que é 2 vezes a, é 2. Fiz um pouco direto. Se você tiver com dúvida, é só fazer mais detalhado. Aí vai achar duas raízes. A x numa linha, x duas linhas. X numa linha vai ser 4 menos 2. Porque aqui tem mais e menos, vou fazer o menos primeiro. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E x duas linhas? 4 mais 2. Dividido por 2. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, achei duas respostas. Aí, se eu tivesse pedido o vértice, então, o x vértice dessa daqui seria menos b sobre 2a. Ou seja, vai ficar menos 4, vai ficar mais 4 sobre 2 vezes... É essa fórmula aqui sem o delta, né? Vai ficar 4 sobre 2, que vai dar 2. O y vértice vai ser menos delta sobre 4a. Ou seja, vai ser menos 4, de novo, que agora é menos, dividido por 4a. 4 vezes 1, que é 4. Ou seja, vai dar menos 1. Tá. Vamos continuar essa parte aqui. Quando o delta é igual a zero, se o delta tivesse dado zero, aqui ia ser zero, aqui ia ser zero, eu ia achar duas respostas iguais. Então, é por isso que a gente fala que tem, quando o delta é igual a zero, que corta o eixo em um lugar, ou seja, uma raiz real. Ou a gente pode falar que tem duas raízes iguais também. E por último, se o delta desse negativo, a gente parava a conta. E não faria o gráfico, não faria a conta mais. Aí quer dizer que ela não vai cortar em nenhum lugar e não tem raiz real. Agora, vamos só concluir aqui. Aí, supondo que eu queira, só com esses valores aqui, quisesse fazer um gráfico. Vou fazer com régua, não, mas só para ir rapidinho. Ó, eu quero fazer um gráfico aqui. O certo é fazer com medida, porque eu estou fazendo rapidinho, só para explicar, tá? Vamos dividir mais ou menos o mesmo tamanho, x, y, 1, 2, 3, 4. Abaixo, mesma coisa, menos 1, menos 2. À esquerda, menos 1, menos 2. Acho que não vai precisar de mais nada, não. Então, vamos lá. Achei 1 e 3 do x1 e do x2, não é? Então, aqui, ó, x1 e x2. Aqui é o x1, aqui é o x2. Encontrei o vértice 2 e menos 1, ou seja, 2, já é um paralelepípedo, 2 e menos 1. Já sei que o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Por dois motivos. Primeiro, porque aqui é positivo, então vai ficar virado para cima. E por causa dos pontos ali. Não tem esse 3 aqui? Mais 3 é o termo dependente, é onde vai cortar o eixo y. Então, o meu gráfico faria parecido com esse aqui, ó. Bem parecido com isso. Agora, alguns detalhes importantes, para vocês entenderem melhor. Presta bem atenção. O gráfico pode ser assim, não pode? Se aqui fosse zero, ele ia cortar esse eixo em um lugar só, tipo isso, ó. Ele ia cortar só um lugar aqui, ó. Só um lugar. Se ele fosse positivo, ele ia ficar nesse sentido. Se ele fosse negativo aqui, quer dizer que ele não ia cortar. Ele ia ficar assim, ó, tipo isso, ó. Sem cortar o eixo, tá vendo? Aqui ele cortou num lugar, aqui ele cortou em 2, aqui ele cortou em 1.
Se aqui fosse negativo, o gráfico ia ficar assim, ó, para baixo. Aí a mesma coisa. Podia cortar em 2 lugares, em um lugar ou em nenhum lugar. Gente, eu sei que tem mais coisa nessa semana 3, mas essa é a parte introdutória. Espero que ela ajude a vocês a resolver as atividades, tá? Muito obrigado.